Nem toda a glória do mundo apaga o vazio de uma alma perdida. Meu nome era Rafael Menezes. Tinha 33 anos e vivia intensamente cada minuto da minha vida terrena, como se o amanhã nunca fosse chegar. Fui jogador profissional de futebol, atacante de um grande time do Rio de Janeiro. Desde menino, quando ainda corria descalço pelas vielas da comunidade onde cresci, eu sonhava em ser alguém. Sonhava em sair dali, dar uma casa melhor para minha mãe, e provar para o mundo que um garoto pobre também podia brilhar. Eu consegui. Mas não imaginava o preço que pagaria por isso. Meu talento me levou aos estádios lotados, aos contratos milionários e às capas de revista. Com o tempo, comecei a acreditar que o sucesso era eterno. Eu me tornei arrogante, distante, incapaz de reconhecer que a vida é frágil. As pessoas me olhavam com admiração, pediam fotos, gritavam meu nome, e aquilo alimentava o meu ego. Eu vivia cercado de aplausos, mas por dentro sentia um vazio que crescia silenciosamente. A glória que eu tanto buscava começou a me sufocar. Nos bastidores do glamour, havia solidão. Eu já não tinha tempo para minha família. Minha mãe, uma mulher simples e de fé, sempre me pedia que lembrasse de Deus, que agradecesse por tudo. Mas eu a escutava com impaciência. Dizia que meu sucesso era fruto apenas do meu esforço. Fui me afastando de todos. Troquei o amor verdadeiro por aventuras passageiras, a paz por festas e o equilíbrio por excessos. Eu me achava dono do meu destino. Naquela noite, tudo parecia perfeito. Tínhamos acabado de vencer a final do campeonato estadual e eu fui o autor do gol decisivo. Os torcedores me chamavam de herói. A imprensa me exaltava. Eu me sentia no auge. Depois da comemoração no clube, seguimos para uma festa particular na Zona Sul. Bebidas caras, música alta, gargalhadas, luzes piscando. Eu ria de tudo, ignorando a voz da consciência que tentava sussurrar que já era tarde, que eu estava indo longe demais. Quando decidi ir embora, já passava das 3 da manhã. Peguei meu carro importado, o mesmo que eu exibia nas redes sociais como símbolo de conquista. O vento batia no rosto, a cidade parecia brilhar só para mim. Acelerava pelas avenidas vazias, sentindo a adrenalina correr nas veias. Lembro do reflexo das luzes na água da baía, do som do motor e da sensação de poder absoluto. Por um instante, a vida parecia eterna. Mas o destino me esperava na curva seguinte. Um caminhão atravessou a pista. O impacto foi brutal, um som metálico que rasgou o silêncio da madrugada. O tempo pareceu parar. Tudo escureceu. Eu não senti dor, apenas uma leveza estranha. Quando abri os olhos, vi o carro destruído e o meu corpo preso entre as ferragens. As luzes vermelhas das ambulâncias piscavam ao longe. As pessoas gritavam. Eu tentei me levantar, mas algo em mim estava diferente. Andei até o socorrista e pedi ajuda, mas ele passou por mim como se eu não existisse. Olhei para as minhas mãos e percebi que havia algo errado. Minha pele parecia translúcida. O ar estava pesado. Gritei o nome da minha mãe, mas ninguém me ouviu. O desespero tomou conta de mim. De repente, uma névoa começou a surgir do chão. O som das sirenes foi se apagando, como se a realidade estivesse se dissolvendo diante dos meus olhos. Aquela névoa me envolveu por completo. A luz da rua desapareceu. O chão se tornou frio e úmido. Olhei ao redor e já não reconhecia o lugar. Um vento gelado soprava trazendo um odor metálico, como de sangue e ferrugem. Foi então que escutei as vozes. No começo, pareciam gemidos distantes, mas logo se transformaram em gritos desesperados. Homens e mulheres clamavam por socorro, choravam, praguejavam, riam com desespero. Tentei correr, mas meus pés afundavam em algo parecido com lama. Cada passo parecia me puxar mais para baixo. A escuridão era densa, quase viva. Eu sentia que estava sendo observado por presenças invisíveis. Uma angústia profunda me envolveu. Gritei pedindo ajuda, mas o som da minha voz se perdeu entre os lamentos que ecoavam de todas as direções. A ficha caiu de forma lenta e dolorosa. Eu não estava mais entre os vivos. O acidente havia sido o meu último jogo na Terra. Meu corpo jazia na pista, cercado por socorristas, enquanto minha consciência despertava em um lugar que parecia feito de sombras e sofrimento. O orgulho que eu carregava se desfez ali. Nenhum troféu, nenhum aplauso, nenhuma fama me servia naquele momento. Tudo o que eu havia conquistado parecia distante e inútil. Eu, que vivi cercado de luzes e multidões, agora estava sozinho em um abismo de trevas, ouvindo gritos que pareciam vir de dentro da minha própria alma. Eu tinha morrido. E acordado no umbral.
A sensação era de queda constante, como se eu estivesse sendo sugado por uma corrente invisível que me puxava para um fundo sem fim. Eu tentava me agarrar a algo, mas o espaço ao redor parecia líquido e denso, um ambiente que respirava tristeza e medo. O ar era pesado e frio, e a única coisa que se ouvia eram os gritos que vinham de todas as direções. Eram lamentos tão intensos que pareciam penetrar na mente, transformando-se em dor viva. Não havia chão firme. À medida que tentava me mover, percebia formas humanas contorcidas na escuridão. Eram sombras que se arrastavam, gemendo, chorando, amaldiçoando a própria existência. Vi rostos deformados pelo desespero, corpos que pareciam derreter na lama, olhos sem brilho que refletiam apenas sofrimento. Eu tentava desviar o olhar, mas era como se o ambiente me obrigasse a encarar cada uma daquelas expressões. Ali não existia tempo. Só agonia. O medo tomou conta de mim. Gritei pedindo ajuda, mas minha voz parecia engolida pelo ar espesso. Pensei estar em um pesadelo, preso entre a vida e a morte, e me recusei a acreditar no que via. Tentei lembrar de Deus, da minha mãe, de qualquer coisa que me tirasse daquele tormento. Mas quanto mais eu tentava pensar em luz, mais o escuro parecia zombar de mim. Era como se uma força invisível quisesse me fazer esquecer tudo o que era bom. Senti algo tocar meu ombro. Virei rápido, e vi uma figura pálida, magra, de olhar vazio. Seus lábios se moviam lentamente, murmurando palavras confusas. Ele me fitou com uma expressão de raiva e tristeza, e em um sussurro que parecia arranhar o ar, perguntou onde estava a bola, onde estavam os aplausos. Reconheci naquele olhar o mesmo orgulho que um dia existira em mim. Aquela criatura parecia um espelho distorcido do que eu havia sido. Tentei recuar, mas tropecei e caí na lama. O frio penetrou meu corpo. Fiquei ali, tremendo, até perceber que outros se aproximavam. Alguns choravam, outros riam com um riso doentio, e outros simplesmente olhavam para o nada. O lugar inteiro parecia vivo, alimentado pelo sofrimento daqueles que ali estavam. E então compreendi: cada som, cada grito, era a repetição eterna dos erros cometidos em vida. Eu ouvia vozes pedindo perdão, outras amaldiçoando Deus, outras chamando por pessoas que já haviam partido. Era um coro de desespero. Com o tempo, se é que tempo existia ali, comecei a perceber que não estava só. Havia seres diferentes daqueles que sofriam. Eles se moviam de forma silenciosa, observando. Suas presenças traziam um peso ainda maior. Senti medo, um medo que não sabia descrever. Um deles passou por mim. Seu rosto era indefinido, os olhos pareciam dois buracos escuros. Senti um arrepio que queimava. Ele me encarou e murmurou algo como se me reconhecesse. Falou que eu era um dos que usaram o dom para o orgulho, que troquei o amor pela vaidade. E desapareceu entre as sombras. As palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença. Percebi, então, que ali não havia castigo imposto por alguém. O castigo era viver o reflexo do que fomos. O umbral não era um inferno com chamas, mas um espelho gigantesco onde cada alma via o peso das próprias escolhas. Tudo o que neguei em vida estava diante de mim. O orgulho, o desprezo, a falta de compaixão. Eu senti tudo isso voltar multiplicado. Aos poucos, comecei a me lembrar das pessoas que magoei. Vi o rosto da minha mãe, as lágrimas que derramou cada vez que eu a ignorei. Vi um garoto que me pediu uma foto na saída do estádio e que eu empurrei com arrogância. Vi rostos de mulheres que usaram meu nome como esperança e que eu deixei sem explicação. Vi minha própria vida desfilar diante de mim, não como glória, mas como vergonha. Eu me ajoelhei na lama e chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Não havia som que pudesse descrever aquele pranto. Era um choro da alma, uma mistura de arrependimento, medo e desespero. Clamei a Deus, sem saber se Ele me ouviria. Pedi perdão, mesmo sem entender se isso era possível. Então ouvi uma voz suave, distante, quase imperceptível. Parecia vir de dentro de mim. Era como um sussurro de esperança em meio ao caos. A voz dizia para não desistir, que ninguém está esquecido, que até nas trevas há caminhos que conduzem à luz. Levantei o olhar e, pela primeira vez, vi um ponto claro na imensidão escura. Era uma luz pequena, tremulante, que parecia me chamar. O medo ainda estava ali, mas junto dele nasceu algo novo. Uma vontade de sair daquele lugar, de mudar, de encontrar perdão. Eu não sabia quanto tempo ainda ficaria no umbral, mas naquele instante, percebi que minha jornada de redenção havia apenas começado. O tempo ali não existia. Eu já não sabia se haviam se passado horas, dias ou séculos desde que despertei naquele lugar.
A sensação era de estar preso em um sonho denso e contínuo, onde a escuridão se movia como uma criatura viva. As sombras mudavam de forma, a névoa subia e descia, e os gritos iam e vinham como o som do mar, ora próximos, ora distantes. Eu tentava manter a lembrança da luz que havia visto, aquele pequeno ponto que tremulava à distância, mas a própria escuridão parecia tentar apagá-la da minha mente. Caminhei sem direção por muito tempo. O chão era viscoso, coberto por uma lama fria que prendia os pés a cada passo. O ar cheirava a podridão e ferro, e a cada respiração sentia como se algo tentasse invadir meu peito. As figuras ao meu redor pareciam se arrastar sem propósito. Algumas gemiam, outras gritavam, outras apenas se deitavam na lama e permaneciam imóveis, como se tivessem desistido de existir. Eu as olhava e me via nelas. A soberba que um dia me guiou agora parecia uma chama apagada. Em certo momento, ouvi vozes diferentes das outras. Eram mais nítidas, mais próximas, como se conversassem entre si. Caminhei na direção do som, guiado pela curiosidade e pela necessidade de não ficar sozinho. A névoa se abriu um pouco e vi 3 figuras humanas sentadas sobre pedras negras. Pareciam homens, mas seus rostos estavam cobertos por uma sombra constante, impossível de ver claramente. Quando me aproximei, um deles me olhou com um sorriso que não era humano. Ele me chamou pelo nome. Aquele som atravessou meu ser como uma lâmina. Não entendi como sabia quem eu era. Disse que me esperavam há muito tempo, que eu pertencia àquele lugar porque em vida havia alimentado o orgulho e a vaidade. Suas palavras soavam frias e certeiras, como se conhecessem cada detalhe da minha alma. O segundo ser começou a rir, um riso rouco e arrastado. Disse que a fama me havia alimentado, mas agora seria o meu fardo. E então apontou para mim, e vi imagens surgirem ao redor, como visões projetadas no ar. Vi torcedores gritando meu nome, luzes de estádio, repórteres, entrevistas, festas, e junto de tudo isso, o vazio que sentia depois. Era como se cada lembrança tivesse sido arrancada do fundo da minha mente e exposta ali, diante de todos. Eu queria fugir, mas não havia para onde ir. A cada imagem, o ambiente ao redor vibrava, e os gritos das outras almas pareciam se misturar às cenas, transformando o passado em tormento. Caí de joelhos. Pedi que aquilo parasse. As figuras apenas observavam. O primeiro deles se inclinou e disse que não havia descanso para quem viveu apenas para si mesmo. Disse que o umbral não castiga, apenas mostra. E que eu veria, repetidas vezes, tudo o que causei de dor, enquanto não aceitasse o próprio erro. As palavras ecoaram dentro de mim como marteladas. Eu tentei argumentar, dizer que não era mal, que só queria vencer na vida. Mas as vozes ao redor começaram a repetir minhas frases, zombando, distorcidas, até se tornarem gritos. A névoa ficou mais espessa. As figuras desapareceram, e novamente eu estava só. O chão começou a se mover como um líquido. Vi rostos emergindo da lama, olhos que me observavam, mãos que tentavam me puxar. Lutei contra aquilo com todas as forças. Gritei o nome de Deus. Foi a primeira vez que o fiz sem vergonha, sem orgulho. Foi um grito verdadeiro, nascido da alma. E naquele exato momento, por um segundo, o som dos gritos cessou. Tudo ficou em silêncio. Olhei ao redor e percebi que o ar havia mudado. Ainda era escuro, mas havia algo diferente. A névoa parecia mais leve. Aquele ponto de luz que antes via à distância estava um pouco mais visível, como se tivesse se aproximado. Senti o coração, se é que ainda tinha um, bater mais forte. A esperança voltou a pulsar. Caminhei na direção da luz, tropeçando, cansado, mas determinado. A cada passo, as vozes de sofrimento pareciam tentar me deter. Ouvi pessoas me chamando, dizendo que não adiantava, que ninguém saía dali, que o umbral era o fim. Mas havia algo novo em mim, uma força suave que me empurrava adiante. Era como se aquela pequena luz me reconhecesse. Quando cheguei mais perto, percebi que a luz vinha de uma figura. Uma mulher. Ela estava envolta por um brilho suave e seu rosto era sereno. Senti um calor inexplicável se espalhar pelo meu ser. Não sabia quem era, mas de alguma forma, sua presença me trouxe paz. Ela não falou, apenas estendeu a mão. Hesitei por um instante, tomado pelo medo de que fosse mais uma ilusão. Mas o brilho em torno dela parecia vibrar com amor. Quando toquei sua mão, um raio de luz atravessou o espaço, dissolvendo parte da escuridão ao redor. Por um breve instante, ouvi um som que parecia música. A mulher olhou nos meus olhos e sorriu, e naquele sorriso percebi algo que não via desde minha infância: compaixão.
Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela se afastou lentamente, desaparecendo na névoa. Fiquei parado, sem entender, mas algo em mim havia mudado. Pela primeira vez desde minha morte, não senti medo. Senti apenas a certeza de que, mesmo nas sombras, eu não estava esquecido. Depois que aquela mulher luminosa desapareceu, permaneci imóvel por muito tempo, tentando entender o que havia acontecido. O ambiente ao redor parecia o mesmo, mas dentro de mim algo havia se transformado. A dor ainda existia, mas já não era o mesmo desespero sufocante. Eu sentia uma presença sutil, como se uma centelha de esperança tivesse se acendido dentro do caos. A lembrança daquele olhar compassivo me deu forças para continuar. Caminhei pela imensidão cinzenta, tentando seguir a direção de onde a luz havia surgido. A lama já não me prendia tanto e o ar, embora ainda pesado, parecia menos denso. Notei que os gritos haviam diminuído. Agora eram mais espaçados, como ecos distantes. De tempos em tempos, via outras almas arrastando-se pela penumbra, algumas completamente mergulhadas em sofrimento, outras paradas, olhando para o nada. Percebi que muitas delas nem se lembravam mais quem eram. Eram fragmentos de consciências perdidas, presas em memórias e arrependimentos. Em determinado momento, sentei-me sobre uma pedra escura e silenciei os pensamentos. Foi a primeira vez que me permiti ficar quieto desde o acidente. Um cansaço profundo tomou conta de mim. Fechei os olhos e me lembrei da vida que havia deixado para trás. Vi o rosto da minha mãe, o sorriso que ela fazia quando eu marcava um gol, e as lágrimas que derramava quando eu não aparecia nas datas importantes. Vi os amigos de infância, os dias simples, a alegria de jogar bola descalço no campo de terra. Tudo isso parecia tão puro e distante. Comecei a entender que o sucesso que me transformou também me afastou daquilo que realmente tinha valor. Era como se cada lembrança boa iluminasse um pouco a escuridão ao meu redor. Quando pensei em minha mãe orando por mim, uma brisa leve soprou, afastando parte da névoa. Percebi que não estava apenas recordando. Aquilo parecia ter um efeito real sobre o lugar. Levantei-me e continuei caminhando. A luz que antes parecia uma chama distante começou a se tornar mais visível, como se estivesse me esperando. Enquanto me aproximava, ouvi novamente aquela voz suave dentro de mim, dizendo que a dor é o início da cura e que o arrependimento sincero é o primeiro passo da libertação. As palavras não vinham de fora, vinham de dentro, e traziam paz. Logo vi algo diferente. Um vale se abria à frente, com colinas cobertas por uma névoa prateada. Havia sombras espalhadas pelo chão, mas acima delas flutuavam pequenas esferas de luz que se moviam lentamente. Pareciam guiar almas perdidas, indicando um caminho. Senti um chamado profundo no peito. Era como se cada uma daquelas luzes sussurrasse meu nome, convidando-me a seguir. Enquanto caminhava por entre as colinas, encontrei um grupo de espíritos que pareciam menos atormentados. Um deles se aproximou e me observou com um olhar calmo. Sua expressão era serena, o semblante iluminado por um brilho discreto. Disse, com voz tranquila, que eu estava sendo auxiliado por alguém que orava muito por mim, e que as orações sinceras dos vivos são como fios de luz lançados aos que estão nas trevas. Senti um aperto no peito e soube imediatamente que ele falava da minha mãe. A lembrança das vezes em que ignorei suas palavras me feriu como uma lâmina. Chorei. Chorei profundamente, e cada lágrima parecia dissolver parte do peso que me envolvia. O espírito apenas observava, sem julgamento. Depois de um tempo, ele me orientou a seguir em direção ao topo da colina, onde a luz era mais forte. Disse que ali eu encontraria aqueles que ajudam os que despertam para o arrependimento. Segui suas instruções. A subida era difícil, e o chão se movia como se tentasse me puxar de volta. Mas a cada passo eu sentia mais leveza. Quando finalmente alcancei o topo, percebi algo que nunca esquecerei. Um clarão dourado se abria no horizonte. Não era uma luz comum, era viva, pulsante, como se respirasse. Dela emanava uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado, nem mesmo nos dias mais felizes da minha vida terrena. No centro desse brilho vi novamente a mulher que havia me tocado antes. Ela sorria, e agora não estava sozinha. Ao seu lado havia outros seres, também luminosos, envoltos por uma luz suave. Olhavam para mim com ternura. Nenhum som saía de suas bocas, mas eu compreendia tudo o que transmitiam. Diziam que eu não estava esquecido, que o sofrimento é apenas o início do recomeço, e que a misericórdia de Deus alcança até os que se perderam no próprio orgulho. Caí de joelhos, tomado por uma emoção que não conseguia conter. Pela primeira vez desde a morte, senti vontade de agradecer. A luz se expandiu e me envolveu. Senti calor,
um calor que não queimava, mas curava. Dentro dele ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz profunda e amorosa dizendo que a verdadeira vitória não está nos aplausos, mas na capacidade de amar e de se perdoar. Ajoelhei-me e chorei, não mais de desespero, mas de gratidão. E quando levantei o olhar, percebi que o umbral não era apenas um castigo. Era um campo de aprendizado, um lugar onde a alma se despia de tudo o que era falso. Eu ainda estava longe da luz plena, mas já não era o mesmo homem que morreu naquela estrada. Algo em mim havia renascido. Aquela luz que me envolvera começou a enfraquecer suavemente, e logo percebi que ainda não havia chegado ao fim do meu caminho. Era como se a presença luminosa me dissesse que o amparo havia sido apenas o primeiro passo, e que agora eu precisava olhar para dentro de mim e compreender a raiz da dor que carregava. Senti-me novamente em meio à névoa, mas dessa vez ela era diferente. Não era escura nem fria. Tinha um tom prateado, quase sereno, como se fosse um espelho onde eu pudesse ver a própria alma. Comecei a caminhar e notei que cada passo fazia surgir imagens no ar. Eram fragmentos da minha vida. Vi a infância simples, a inocência, os sonhos. Vi o menino que acreditava que o futebol seria sua salvação. Aquele garoto ainda existia dentro de mim, mas estava coberto por camadas de orgulho e vaidade. À medida que as imagens passavam, senti um peso enorme sobre o peito, como se correntes invisíveis me prendessem. Percebi que cada lembrança de erro, cada atitude impensada, se transformava em um elo daquela corrente. Ouvi novamente a voz suave que antes me guiara. Ela dizia que a culpa é como o ferro das correntes, fria e pesada, mas também moldável. Tudo depende do que fazemos com ela. Eu podia escolher ser prisioneiro do arrependimento ou forjar nele o início da libertação. As palavras me atingiram profundamente. Entendi que para seguir adiante eu precisaria perdoar a mim mesmo. As imagens seguintes foram mais dolorosas. Vi meu pai, a quem eu mal visitava. Ele adoeceu enquanto eu vivia o auge da fama, e eu o ignorei. Disse a mim mesmo que não tinha tempo, que minha carreira exigia dedicação total. Lembrei-me do dia em que recebi a notícia da sua morte e sequer fui ao enterro. A vergonha tomou conta de mim. Senti como se 1000 vozes gritassem dentro da cabeça. A corrente apertou ainda mais, comprimindo-me até que eu caí de joelhos. A voz voltou, mais firme agora, dizendo que o verdadeiro arrependimento não é chorar pelos erros, mas aprender com eles. E que cada lágrima sincera pode dissolver um elo da culpa. Fechei os olhos e chorei. Pedi perdão ao meu pai, à minha mãe, a todos que feri com meu egoísmo. As lágrimas que caíam sobre o solo pareciam luz líquida. Vi os elos das correntes começarem a se desfazer, derretendo como metal ao fogo. O ambiente ao meu redor reagia a cada emoção. Quanto mais sincero era o meu arrependimento, mais a névoa se dissipava. Vi o céu acinzentado tornar-se menos opaco, como se uma claridade distante tentasse romper o horizonte. Eu ainda sentia medo, mas o medo agora vinha acompanhado de fé. Pela primeira vez, senti que o perdão era possível. Então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se aproximou. Era uma figura que eu reconheci de imediato. Um antigo companheiro de clube, morto anos antes em circunstâncias trágicas. Ele também vagava naquele mesmo plano. Seu rosto refletia sofrimento, mas seus olhos mostravam surpresa ao me ver. Disse, em tom abatido, que ainda estava preso à própria revolta, incapaz de aceitar a morte. Perguntou-me se eu havia encontrado uma saída. Olhei para ele e percebi o que antes eu não entenderá. A compaixão é o primeiro passo para a cura. Disse que não sabia a resposta, mas que havia sentido algo diferente quando decidi me arrepender de verdade. Falei-lhe sobre a mulher de luz e sobre a presença que me guiava. Ele ouviu em silêncio e chorou. Aquele choro fez surgir uma pequena luz em torno de nós dois, tão discreta que mal se percebia, mas suficiente para afastar parte das trevas. Compreendi que o bem não é apenas um sentimento, mas uma vibração real, capaz de modificar até o próprio ambiente espiritual. A luz que irradiava de nós crescia conforme eu compartilhava aquilo que havia aprendido. Entendi que ninguém se salva sozinho. A ajuda começa quando estendemos a mão a quem sofre ao nosso lado. A presença luminosa voltou a se manifestar à distância, observando. Não dizia nada, mas seu olhar transmitia aprovação. Senti que aquele era o caminho certo. O espírito do meu amigo começou a se fortalecer, e juntos decidimos seguir em direção à claridade que se expandia no horizonte. A cada passo, as correntes que me prendiam tornavam-se mais leves, até desaparecerem por completo. Olhei para minhas próprias mãos e percebi que estavam limpas, brilhando levemente. Era como se o peso do passado tivesse sido purificado pela dor e pela compreensão.
A voz interior me disse que a culpa pode se transformar em luz quando serve de base para o arrependimento sincero. Paramos sobre uma elevação e vimos, ao longe, uma planície dourada banhada por uma luz suave. Parecia um outro mundo, mais calmo, mais vivo. O espírito ao meu lado sorriu e agradeceu. Ele começou a se afastar lentamente, dizendo que alguém o chamava. Fiquei observando até que desapareceu na claridade. Eu sabia que minha jornada ainda não havia terminado, mas pela primeira vez senti leveza verdadeira. O umbral já não me parecia o inferno que teme, mas uma escola para almas cansadas. E dentro do silêncio que se fez, ouvi novamente aquela voz doce e firme dizer que quem reconhece a própria sombra já deu o primeiro passo em direção à luz. Ajoelhei e agradeci, com o coração livre das correntes da culpa. Depois que vi meu amigo partir envolto em luz, fiquei sozinho outra vez. Mas era uma solidão diferente daquela que conheci quando despertei nas trevas. Agora havia paz no silêncio. A dor já não me esmagava como antes. Era como se, aos poucos, minha alma aprendesse a respirar em um novo ritmo. Sentei-me à beira de um caminho de pedra e observei o vale sombrio à distância. De lá ainda vinham gritos e gemidos, mas eu os ouvia com compaixão, não mais com medo. Entendi que aquelas vozes eram como ecos da minha antiga condição, lembranças de um estado que eu começava a deixar para trás. O vento soprava brando e trazia consigo uma sensação de ternura. Lembrei-me das palavras da voz interior que me guiava. A culpa havia sido o ferro das correntes, e o arrependimento, o fogo que as desfez. Agora restava o passo mais difícil, o perdão. Não o perdão dos outros, mas o perdão a mim mesmo. Fechei os olhos e vi rostos surgirem em minha mente. O de meu pai, que eu negligenciei em seus últimos dias. O da minha mãe, sempre orando por mim enquanto eu buscava apenas aplausos. O de companheiros de profissão que humilhei. E o de uma mulher que me amou de verdade, mas que eu troquei por ilusões passageiras. Cada rosto trazia uma lembrança, e com ela uma dor. Eu me via diante de todos eles como se o tempo tivesse voltado, e percebia claramente as consequências de cada escolha. A emoção era tão intensa que pensei não suportar. O chão pareceu desaparecer, e senti que mergulhava em uma escuridão serena, não mais assustadora, mas reflexiva. Lá dentro, ouvi vozes. Não eram gritos de desespero, mas sussurros suaves, como se falassem dentro do meu coração. Elas diziam que o amor nunca se perde, que o arrependimento sincero abre as portas da misericórdia, e que o perdão começa quando a alma se vê com verdade. Chorei. Chorei como uma criança. Cada lágrima parecia limpar uma ferida antiga. Percebi que não havia punição maior do que olhar para as próprias falhas e reconhecer que se poderia ter amado mais. Vi-me ajoelhado diante da imagem da minha mãe, como tantas vezes ela fez diante de um altar simples, pedindo a Deus que me protegesse. E então ouvi sua voz. Era real, viva, como se ela estivesse ali. Dizia que me amava, que sempre acreditou que um dia eu encontraria o caminho, e que nenhuma queda é definitiva diante do amor divino. Aquela voz me envolveu em ternura. Senti calor, um calor de colo, de abraço. Levantei o rosto e percebi que uma luz dourada descia do alto, envolvendo-me como um manto. Dentro dela vi formas luminosas se aproximando. Eram espíritos benevolentes, figuras serenas que irradiavam bondade. Um deles me estendeu a mão e disse que aquelas vozes que eu ouvia eram orações. Explicou que toda prece feita com amor alcança quem se perdeu, e que muitas almas são resgatadas pela força silenciosa de quem ora. Soube, então, que aquelas palavras que escutava vinham dos corações que ainda me amavam na terra. Minha mãe, familiares, pessoas que um dia sorriam ao me ver jogar. Cada lembrança de carinho que deixei, cada gesto simples de bondade, agora retornava como luz. Era o amor se manifestando em forma de som e brilho. Fui tomado por um sentimento de gratidão tão forte que me prostrei no chão. Agradeci por cada prece, por cada lágrima derramada em meu nome. E naquele instante, percebi que o perdão verdadeiro não é esquecimento. É compreensão. É olhar para o passado e ver que até os erros servem para despertar o espírito adormecido. A luz começou a se expandir ao meu redor, e o cenário sombrio se transformou. As pedras escurecidas tornaram-se cristalinas, o ar ficou leve, e ouvi o som suave de água corrente. Vi ao longe um rio de brilho prateado, cruzando o vale. O espírito que me acompanhava disse que aquele rio era o limite entre a sombra e o amparo. Quem alcança suas margens já pode ser socorrido. Aproximei-me com passos lentos. Cada metro percorrido parecia uma vida inteira de aprendizado. O rio refletia o céu e, quando olhei para a água, vi meu próprio reflexo. Mas não era mais o homem vaidoso que um dia fui.
Era uma figura simples, serena, de olhar calmo e grato. Toquei a superfície da água e senti uma vibração profunda. Um brilho dourado se espalhou pelas ondas e subiu aos céus como um farol. Nesse instante, ouvi novamente a voz que me guiava desde o início. Ela dizia que o perdão havia sido aceito, que as correntes estavam quebradas e que a nova etapa da jornada estava prestes a começar. Ajoelhei-me à beira do rio e chorei, não de tristeza, mas de alívio. O umbral estava ficando para trás, e à minha frente o horizonte começava a clarear. Eu estava pronto para atravessar. O rio brilhava diante de mim como um espelho vivo. A correnteza era suave, mas transmitia uma força que eu não sabia explicar. Parecia pulsar como se tivesse coração. O som da água não era apenas som, era melodia. Cada onda emitia uma vibração que acalmava e purificava. Eu sabia, no fundo, que aquele rio não era feito de matéria. Era feito de energia, de amor, de arrependimento transformado em luz. Senti um impulso profundo para atravessá-lo, mas também um medo que vinha do desconhecido. E se eu ainda não estivesse pronto? E se as culpas que carrego me impedissem de seguir? A dúvida nasceu como uma sombra dentro da alma, e por um instante temi voltar à escuridão. Fechei os olhos e invoquei tudo o que havia aprendido até ali. Lembrei-me da mulher luminosa, das vozes que me perdoaram, da presença constante que me guiava. Pensei em minha mãe e em suas preces. Pensei em Deus. Uma brisa quente tocou meu rosto e ouvi a voz que me acompanhava desde o início. Dizia que o rio é o limiar do esquecimento da dor. Quem o atravessa não apaga o passado, mas o transforma em sabedoria. Disse que a luz não exige perfeição, apenas sinceridade. Aquelas palavras me envolveram como um manto. Respirei fundo, olhei para o horizonte dourado e dei o primeiro passo. A água era morna e parecia penetrar cada parte de mim. A sensação era indescritível. Não havia peso, não havia medo. Sentia as energias densas que ainda restavam se dissolverem, como se o rio retirasse de mim todo o resquício de sombra. Cada lembrança dolorosa que me prendia ao umbral se transformava em luz e desaparecia nas águas. Vi, diante dos meus olhos, cenas da minha vida passarem rapidamente. Momentos de orgulho, de egoísmo, de descuido. Mas junto deles surgiam imagens de amor, de bondade, de alegria verdadeira. E então percebi que nada se perde, tudo se transforma. Enquanto avançava, notei que não estava sozinho. Centenas de espíritos caminhavam pelas margens, alguns tentando coragem para entrar, outros já atravessando. A luz refletia em seus corpos, e suas expressões mostravam alívio e esperança. Alguns me olhavam e sorriam, como se reconhecessem em mim um companheiro de jornada. Era como se todos nós estivéssemos unidos por uma força maior, uma corrente invisível de amor e aprendizado. No meio do rio, senti o chão desaparecer. Flutuei, completamente entregue. Não havia mais resistência, apenas entrega. O som da água se misturou a uma música distante, uma melodia que parecia vir do próprio céu. Era suave, harmoniosa, e cada nota vibrava dentro de mim. Tive a impressão de que o rio inteiro cantava. De repente, percebi que algo brilhava sobre mim. Olhei para cima e vi uma figura envolta em luz dourada, descendo lentamente. Era a mulher que me acompanhava desde o início, agora mais radiante do que nunca. Ao seu redor havia outras presenças luminosas, como se formassem um círculo de amor. Ela estendeu as mãos e me envolveu com sua energia. Não houve palavras, apenas um sentimento que ultrapassava qualquer linguagem. Senti-me acolhido, amado, compreendido. Aos poucos, comecei a me elevar junto com ela. A água se tornava transparente e o céu, antes cinzento, se abria em tons de azul e ouro. Vi o umbral ficando para trás, dissolvendo-se como uma lembrança distante. O peso que me acompanhou desde a morte se desfez completamente. O medo, a culpa, a soberba, tudo se transformava em uma leveza indescritível. A mulher pousou a mão sobre o meu peito e um calor intenso percorreu todo o meu ser. Era como se o coração voltasse a bater, mas agora em outro plano, em outro ritmo. Ela me mostrou, sem palavras, que cada alma tem seu momento de despertar, e que nenhum sofrimento é em vão quando o arrependimento é verdadeiro. Enquanto flutuávamos sobre o rio, vi outras almas sendo recebidas por luzes semelhantes. Percebi que estávamos sendo levados a um novo lugar, um campo amplo e sereno, onde a claridade era constante e o ar parecia cantar. Lá, algumas figuras esperavam, sorrindo. Entre elas, reconheci um rosto que me fez tremer de emoção. Era meu pai. Ele se aproximou com os olhos marejados e me envolveu em um abraço que parecia feito de luz. Não havia necessidade de palavras.
O amor que nos unia falava por si. Senti o perdão que ele me oferecia, senti o perdão que finalmente eu me permitia aceitar. E naquele instante compreendi que o amor é a única força capaz de atravessar todos os mundos. A mulher de luz me olhou uma última vez antes de se afastar. Sua presença se dissolveu no ar como um raio de sol atravessando a névoa. Fiquei ali, sustentado por uma paz que nunca havia experimentado. O rio seguia fluindo, mas agora eu sabia. Não era um fim. Era o início da libertação. O umbral tinha me recebido como um campo de dor. Agora eu o deixava como um campo de aprendizado. E quando olhei para o horizonte, vi que do outro lado o amanhecer já começava. Atravessar o rio foi como renascer. Quando alcancei a outra margem, o ar era diferente. Tinha um perfume suave de flores que eu não conhecia e uma temperatura agradável que me envolvia como um abraço. O chão era firme, coberto por um brilho sutil que lembrava pó de estrelas. A luz não vinha de um sol, mas de toda parte. Era viva, presente, e cada raio parecia conter um pensamento de paz. Olhei ao redor e vi outros espíritos chegando. Alguns se ajoelhavam e choravam em silêncio, outros sorriam com alívio. Havia ali um sentimento coletivo de gratidão, uma harmonia que ultrapassava as palavras. A mulher que me guiara até ali observava de longe, cercada por seres luminosos. Sua forma se tornava cada vez mais etérea, até desaparecer completamente, como se sua missão comigo estivesse concluída. Ajoelhei-me e agradeci. Agradeci pela dor que me ensinou, pelo arrependimento que me transformou e pela misericórdia que me alcançou. Recordei tudo o que havia vivido, desde o momento do acidente até a travessia do rio, e compreendi que nada foi em vão. Cada lágrima, cada grito, cada instante de desespero serviu como degrau para que eu pudesse me elevar. Enquanto permanecia em oração, senti uma presença familiar. Olhei para o horizonte e vi meu pai se aproximando novamente. Ele caminhava com serenidade, e atrás dele vinham outros rostos conhecidos. Vi avós, amigos de infância, pessoas que haviam partido há muito tempo. Todos irradiavam luz e ternura. Quando chegaram até mim, senti que aquele era o reencontro que meu coração aguardava desde o primeiro instante da morte. Meu pai colocou a mão em meu ombro e me olhou com ternura. Nenhuma palavra foi dita, mas entendi que ele me perdoava e que se orgulhava de ver o filho que finalmente aprenderá o valor da humildade. Ao lado dele, uma presença que eu não esperava surgiu. Minha mãe. Ela ainda estava viva na terra, mas pude sentir seu espírito se manifestando ali, como se suas preces tivessem aberto uma ponte entre os dois mundos. Ela sorria e eu pude ouvir dentro do coração as palavras que tantas vezes recusei em vida. Deus nunca abandona os filhos que caem, porque até as quedas são parte do caminho de volta. As lágrimas caíam sem que eu conseguisse contê-las. Não eram lágrimas de sofrimento, mas de libertação. Tudo o que antes parecia perdido agora ganhava sentido. A fama, o orgulho, o dinheiro e os erros que cometi foram experiências que me ensinaram o que realmente importa. Entendi que o verdadeiro triunfo não está em ser aplaudido, mas em ser capaz de amar e servir. Vi, então, um campo vasto se abrir diante de mim. Nele havia árvores altas e cristalinas, rios que cintilavam e aves luminosas cruzando o céu. No centro, uma cidade resplandecente se erguia, formada por construções translúcidas e cheias de luz. Era um lugar de aprendizado e paz. Um dos espíritos que me acompanhavam explicou que ali as almas se preparam para novas etapas, para recomeçar a vida em planos mais elevados ou retornar à Terra, purificadas e prontas para servir. Enquanto caminhava em direção àquela cidade, senti meu corpo espiritual se transformar. A densidade do umbral havia desaparecido por completo. Eu era leve, quase translúcido, e cada pensamento parecia ter força própria. Descobri que naquele plano o que se pensa, se cria. Por isso, a mente precisa estar em harmonia, pois tudo o que se sente se manifesta. Lembrei-me dos que ainda estavam presos nas trevas e senti uma profunda compaixão. Pedi a Deus que um dia pudesse ajudá-los, que me fosse concedida a oportunidade de servir como aqueles que me ampararam. A voz interior respondeu com ternura, dizendo que esse desejo era o sinal da verdadeira regeneração. Disse também que ninguém é salvo apenas para si, e que toda alma curada deve estender as mãos aos que ainda sofrem. Compreendi, então, que o meu sofrimento no umbral havia gerado o propósito que me faltava. O homem que morreu na estrada não existia mais. Em seu lugar nascia um espírito consciente, preparado para aprender, servir e amar. O horizonte começou a brilhar ainda mais, e uma claridade intensa me envolveu por completo. Não senti medo, apenas paz. A luz penetrou cada parte do meu ser e, dentro dela, ouvi a mesma voz que me guiou desde o início.
Dizia que a jornada nunca termina, apenas muda de forma, e que a morte é apenas uma passagem, jamais um fim. Deixei-me envolver pela luz e senti um amor tão profundo que nenhuma palavra humana poderia descrever. Entendi, finalmente, o significado da vida, da dor e da esperança. Eu havia morrido como um homem vaidoso. E agora renascia como uma alma livre. O umbral ficou para trás, e à minha frente o amanhecer eterno se abriu.